Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma questão comentada de direito empresarial e ela vai ser inspirada numa decisão do informativo 659 do Superior Tribunal de Justiça. Se você é membro do nosso grupo VIP de Direito Empresarial, nosso grupo gratuito para estudos sobre direito empresarial, você já tem um slide à sua disposição que vai ser utilizado nessa nossa aula. Agora, se você é membro do nosso canal do YouTube e quer se tornar também o nosso integrante do grupo VIP de Direito Empresarial, é muito simples. Você tem que ficar atento às nossas redes sociais, especialmente ao nosso Instagram, porque a gente abre algumas janelas de entradas de novos alunos. Então, você fica atento às nossas publicações no Instagram e você também pode se tornar um membro do grupo VIP de Direito Empresarial. Pois bem, meus amigos, a nossa questão, como eu dizia, foi inspirada numa decisão do informativo 659 do STJ. Nós vamos aqui, então, conhecer essa decisão e eu vou extrair daí o que me interessa para resolver duas questões, na verdade, dois casos concretos que caíram no Ministério Público do Paraná e no Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, informativo 659 do STJ, o conflito de competência 166591 de São Paulo, cujo destaque diz o seguinte: compete ao juízo falimentar decidir sobre os bens do falido dados em garantia em favor de sociedade empresária em recuperação judicial, ainda que pendente decisão no juízo arbitral sobre eventual descumprimento de obrigações entre as partes. Bom, a questão que, enfim, é mais importante para a gente aqui em concurso público é sobre a autofalência. Tá? Claro, existem outros temas que a gente poderia tratar aqui, mas eu vou destacar o tema da autofalência. Então, no caso concreto, a gente tem ali uma autofalência de uma sociedade, a sociedade Suzlon Energia. Ela confessou a sua própria falência nos termos do artigo 105 da Lei de Falências, artigo 97.1, no juízo de Fortaleza, Ceará, e, no entanto, há também, por isso há um conflito de competência, uma questão envolvendo bens que seriam de propriedade da falida e que estariam na posse da recuperanda, que seria, portanto, a Queiroz Galvão, que está em recuperação judicial em São Paulo. Então, o juízo de Fortaleza, onde tramita a falência, essa autofalência, dizia que seria competente para esses bens, portanto, queria a arrecadação desses bens para a massa falida. Enquanto que o juízo da recuperação judicial lá em São Paulo entendeu, no primeiro momento, que esses bens deveriam ficar constritos por determinação deles, juízo da recuperação judicial. E aí nós tivemos depois uma decisão posterior desse juízo da recuperação judicial, entendendo que, na verdade, haveria um tema principal, que era a questão do descumprimento de obrigações entre as partes, e que isso deveria ser decidido pelo juízo arbitral, como eles próprios escolheram. Então, o juízo da recuperação judicial disse que iria sobrestar sua decisão até que houvesse uma definição por parte do juízo arbitral sobre quem teria descumprido, portanto, os deveres e obrigações assumidas até num acordo posterior que eles haviam subscrito no próprio juízo arbitral. Então, deveria ser ali instalada uma arbitragem e, enquanto isso não acontecesse, o juízo da recuperação judicial não iria determinar a entrega dos bens para o juízo da falência. Bom, mas aí houve esse conflito de competência e o STJ entendeu que, na verdade, só o juízo da falência afirmou que seria aqueles bens da massa falida. O juízo da recuperação judicial não disse que os bens e a quantia que tinha sido objeto de garantia seria de propriedade da recuperanda. Então, o STJ resolveu que seria do juízo da falência competência para a arrecadação desses bens e que, posteriormente, se o juízo arbitral
decidisse que haveria um crédito em favor da recuperanda, ela teria a possibilidade de habilitar o seu crédito na falência. Ela poderia utilizar de vários recursos na lei de falências para poder fazer a proteção dos seus direitos, como, por exemplo, poderia fazer um pedido de reserva, enfim, teríamos, portanto, esse cenário, lembrando que a arbitragem não tem nenhum problema, pode seguir mesmo com uma falida e outra em recuperação judicial, isso não influencia em nada, né, a arbitragem, até porque as ações que demandam quantia líquida, artigo 6º, parágrafo 1º, elas não se suspendem. Então, enquanto não fosse decidido pelo juízo arbitral sobre a questão do descumprimento desses deveres, esses bens deveriam ser repassados para o juízo, então, da falência. Bom, mas assim, o que me interessa, nesse caso, é a questão da autofalência. Porque existe uma discussão, e aí sim é importante para fins de concurso público, se a autofalência é ou não um dever no nosso ordenamento jurídico. Eu vou colocar aqui para vocês, então, as questões que tratam desse tema. Então, olha, no Ministério Público do Paraná, em 2012, caiu a seguinte questão. Em relação à legitimidade ativa para o pedido de falência, responda fundamentadamente. 1. A autofalência, presentes os requisitos legais, é faculdade ou dever do empresário? Esse é o ponto que me interessa. Outra pergunta que foi feita nessa prova era se o sócio pode requerer a falência da sociedade que integra em nome próprio ou em nome da sociedade. E a número 3, a Fazenda Pública tem legitimidade para requerer a falência de sociedade empresária? Pois bem, é a questão número 1 que nos interessa, porque essa mesma questão caiu no MP do Rio de Janeiro no mesmo ano, em 2012, 32º concurso público, prova específica, a sociedade empresária Jet Oil Limitada, de compra e venda de material aeroespacial, encontra-se na chamada zona de insolvência. Diante disto, os sócios desta sociedade empresária insistem no prolongamento artificial de sua existência, fazendo e recebendo pedidos aos seus fornecedores e como se não estivesse atravessando uma grave crise econômico-financeira, inflando artificiosamente o seu passivo a descoberto. Diante do exposto, pergunta-se, letra A, é dever da sociedade empresária, em casos como este, confessar a autofalência? B, diante da omissão em confessar a autofalência, seus administradores poderão ser responsabilizados pessoalmente por violação de seus deveres fiduciários para com os credores da sociedade empresária? E a letra C, é aplicável em caso a teoria da desconsideração da personalidade jurídica? Então, essas duas questões de ministérios públicos distintos, né, mas que foram cobradas em provas específicas no mesmo ano, denotam justamente esse ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. A autofalência é um dever ou não? Existe ou não um dever do empresário em confessar a falência quando ele está numa crise econômica em que ele não possa sequer pedir uma recuperação judicial? Vejam bem, o cenário é aquele em que o devedor está passando por uma crise econômico-financeira, mas ele não tem sequer condições de pedir uma recuperação judicial. Ele sabe que não tem como cumprir qualquer plano de recuperação. O cenário é esse, a insolvência é muito grave nesse ponto. E aí surge essa discussão, esse debate. Existe ou não o dever de confessar a falência? Olha, se você não tiver um estudo mais aprofundado sobre o tema, você certamente saberá qual é a corrente majoritária, mas não vai ganhar os pontos necessários para o desenvolvimento de uma questão como essa, ou dessas questões que eu trouxe para vocês. Então, se você conhece a corrente majoritária, por exemplo, do professor Sérgio Campinho, do professor Fábio Lioa Coelho, de grandes mestres, né, do nosso direito empresarial, certamente você sabe que eles entendem que não há um dever em se confessar a falência, que seria uma mera faculdade. Que no sistema jurídico brasileiro, embora o artigo 105 da Lei de Falências fale em dever de confessar a falência,
na verdade, isso deveria se traduzir num dever poder, ou seja, numa faculdade. Então, não existiria um dever de confessar a falência, uma mera faculdade, porque não existiria uma sanção correspondente. É isso mesmo, a razão pela qual não existiria no nosso ordenamento jurídico o dever de se confessar a falência seria exatamente pelo argumento muito simples, no sentido de que não existiria uma sanção correspondente para o descumprimento desse dever. Bom, eu ouso discordar dos meus grandes mestres, o professor Fábio Leo Coelho, o professor Sérgio Campinho, e digo aos senhores que penso de maneira diferente. E esse posicionamento, embora seja minoritário, era o posicionamento que deveria ser também apresentado ao examinador. Não que fosse o gabarito, não é isso. Mas para você mostrar o conhecimento nesse concurso público, nesses concursos, você teria que saber qual era a corrente minoritária, né? Então, para que você pudesse ganhar os pontos integrais, né, dessas duas questões, você tinha que conhecer a chamada teoria da deepening insolvency. Vamos falar sobre essa teoria da deepening insolvency, a gente vai entender qual é o seu significado, exatamente qual é a sua perspectiva. A gente vai começar, então, perguntando, né, indagando aqui, refletindo se realmente existiria o dever de liquidar uma companhia, de você dissolver uma sociedade, de confessar a sua autofalência. Pois bem, quando você está numa zona de insolvência e você precisa tomar uma decisão que tem sim um caráter negocial, se ela vai prolongar artificialmente a existência daquela empresa ou se vai confessar a falência, isso pode resultar, né, em sanções, né, especialmente se nós considerarmos que estava na zona de insolvência, que realmente aquela insolvência era muito profunda, muito grave, a ponto de sequer ser possível o pedido de uma recuperação judicial. Então, nesse sentido, me parece que o empresário não tem o direito de prolongar artificialmente a existência da empresa. Ele não pode funcionar às custas dos seus credores. Esse é um princípio moral inerente ao exercício de uma atividade empresarial. A gente deve, portanto, aqui perceber que quando se está nessa chamada zona de insolvência, que é o que eu proponho como sendo um caso em que você não tem a condição de pedir uma recuperação judicial, ele não tem o direito de prolongar artificialmente a existência da empresa. Ele tem que confessar a falência, seria uma obrigação a confissão da falência. Então, nesse ponto, se ele, ao contrário, escolhe, toma a decisão negocial de prolongar artificialmente a existência da empresa, isso vai acarretar prejuízos aos credores. Isso viola a boa-fé. Isso faz com que nós tenhamos aqui uma violação dos deveres fiduciários desses administradores com os denominados stakeholders. Os stakeholders são todas as pessoas que, de alguma maneira, se relacionam com essa sociedade, com essa companhia que está em crise econômico-financeira. São os credores, são os empregados, o próprio Estado na relação jurídica tributária, são os fornecedores, consumidores, clientes, enfim, todos são aquilo que a gente chama de stakeholders. E, na minha visão, sim, os administradores têm deveres fiduciários de lealdade para com os seus stakeholders. Se a gente for estudar com mais profundidade, por exemplo, o artigo 116 da Lei de SA, nós vamos encontrar ali no artigo 116 a função social da companhia. E o acionista controlador, e esse mesmo dever, ele também é aplicável para os administradores, conforme o artigo 154, ele tem deveres fiduciários para com os seus stakeholders, como, por exemplo, empregados, com a comunidade em que atua, com os demais acionistas. Bom, se eu decido prolongar artificialmente a existência da empresa, quer dizer, imagine que já tem uma morte cerebral e você, na verdade, aquela pessoa continua, entre aspas, viva em razão dos aparelhos que estão ligados.
Então, se você tira da tomada aquele aparelho, a pessoa morre, porque já tem morte cerebral. Você está prolongando artificialmente a existência daquela vida. A mesma coisa pode acontecer com o desenvolvimento de uma atividade empresarial. Uma empresa que já está em crise econômico-financeira e que simplesmente não se confessa a falência. A gente sabe, vocês devem, enfim, já ter visto esse cenário. Se não viram ainda, vocês podem, por exemplo, constatar num episódio de Suits, né, no episódio de Suits na segunda temporada, vocês se deparam com o cenário em que o Hardman, né, ele volta para o escritório com a morte da esposa dele. Há uma disputa por ser o sócio gerente, administrador daquele escritório, né? E aí há uma disputa de poder entre a Jéssica, né, o próprio Harvey e também o Hardman, em que a Jéssica pede para o Harvey se aproximar de um dos advogados de quebra, porque ele seria um dos sócios com poder de voto. E esse advogado de quebras, então, ele diz para o Harvey que ele vai votar na Jéssica se ele conseguir fazer com que um dos seus clientes assine a confissão de falência, faça o pedido de autofalência. E quando o Harvey, então, se encontra com esse cliente, ele é convencido pelo cliente de que aquilo ali não pode quebrar. O cliente diz, não, eu não posso quebrar, tem muita história por trás disso, tem esses empregados, essas pessoas que dependem de mim, eu não posso fracassar, e etc. e tal. E aí vem, lógico, aí é um programa de televisão, vem o Mike Ross e diz que ele tem uma solução. E eles conseguem uma solução, né? Descobrindo que, na verdade, o banco que executara a dívida, ele tinha ali um interesse por trás em fazer com que houvesse ali a saída daquele empresário daquele local para que, enfim, outros se instalassem e um grande empreendimento fosse ali construído. Enfim, o que importa é você ver essa resistência do empresário em confessar a falência. Mas a confissão da falência, ela representa uma boa-fé do devedor que não quer prolongar artificialmente a existência da empresa. Como eu disse aos senhores, se ele escolhe, então, confessar a falência, haverá a preservação dos ativos, a dívida vai ser estabilizada, afasta a responsabilidade civil desses administradores, porque eles demonstram a sua boa-fé. Claro que eu estou falando de um pedido de autofalência que não é uma fraude, né? Obviamente, né? Porque também existe esse cenário. Bom, mas a continuidade da empresa, com o prolongamento artificial da existência dela, faz com que os próximos contratos celebrados, por exemplo, com instituições financeiras, para que ela possa ter capital para continuar em funcionamento, sejam celebrados em condições totalmente desfavoráveis. Nós vamos ter um aumento da dívida, daquele passivo, uma responsabilidade civil por parte desses administradores com base no artigo 82. E é justamente esse cenário que eu trago para vocês. A gente discute se há ou não o dever de confessar a falência. E a corrente majoritária no nosso sistema jurídico diz que não existe uma sanção correspondente ao descumprimento desse dever do artigo 105, logo não seria um dever, seria uma faculdade. Todavia, a possível sanção existente seria, uma vez sendo decretada a falência, nós vamos investigar como foi o comportamento desses administradores durante a zona de insolvência. Esse é um dos temas mais recentes sendo discutidos na Europa. Existe uma diretiva recentíssima da Comunidade Europeia exatamente discutindo como deve ser o comportamento objetivo, os padrões que se exigem dos administradores em relação, inclusive, aos seus stakeholders quando nós estamos numa zona de insolvência. A gente vai ver isso na nossa aula. Então, meus amigos, eu vou aqui encerrar esse nosso primeiro bloco, porque esse primeiro bloco já tem um pouco mais de 20 minutos, e depois eu vou apresentar para vocês a chamada teoria da Deep Insolvency e vamos estudar um pouquinho de direito comparado para que vocês ganhem mais informações e possam se diferenciar dos demais candidatos. Meus amigos, prova discursiva
não é, obviamente, uma prova objetiva. Você conseguiu passar na prova objetiva, já é um grande passo à sua aprovação. Mas a prova discursiva, ela exige muito mais de um candidato. Então, eu te espero no segundo bloco, tá certo? Meus amigos, fiquem atentos. Esse tema pode voltar a cair na prova de vocês.